Olá, eu sou Vinícius Coelho, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Bahia, e irei apresentar um estudo de caso sobre manifestações patológicas em sistema de drenagem de edificações devido à elevação do lençol freático, um caso na cidade de Salvador, Bahia. A vida útil das edificações pode ser entendida como um período em que seus elementos e sistemas construtivos apresentam desempenho adequado frente às exigências para as quais foram projetados e construídos. A durabilidade é conceituada como a capacidade que uma estrutura possui em resistir satisfatoriamente à ação dos agentes degradantes, estando intrinsecamente ligada à sua vida útil. Neste cenário, fica evidente como o surgimento de manifestações patológicas está diretamente ligado à redução do desempenho das edificações até que estes atinjam níveis críticos, impactando em menores períodos de vida útil do que aqueles que foram especificados. Tal observação é facilmente reafirmada quando observamos que o surgimento de manifestações patológicas é cada vez mais frequente em períodos relativamente curtos após a execução das edificações. Estando entre as principais manifestações patológicas observadas, as infiltrações são caracterizadas pela presença ou percolação indesejada de água e é capaz de danificar tanto a estrutura quanto as condições de usabilidade da edificação, afetando diversos elementos, como pisos, paredes, elementos estruturais, as fachadas e outros sistemas. Nas situações em que o nível do lençol freático é raso, tem-se ainda uma alta probabilidade de ocorrência de infiltração de água nas estruturas, além de possíveis alagamentos, que é uma preocupação ainda maior em estruturas enterradas. Tal situação reforça a necessidade de se conhecer a profundidade do nível da água no terreno nas construções ainda na fase de projeto, permitindo que soluções adequadas possam ser tomadas para o controle do nível da água, evitando ainda o aparecimento de outras patologias ao longo da vida útil das estruturas, como fissurações decorrentes de instabilidade no solo, por exemplo. A NBR 6122, que trata sobre projetos de fundações, ressalta a importância do conhecimento sobre a proximidade do lençol freático para a elaboração dos projetos de fundações, observando ainda que qualquer obra que influencie o nível da água próxima a outras edificações deve levar em consideração eventuais efeitos desta sobre tais construções. As estruturas devem, portanto, ser projetadas considerando a influência dos esforços hidrostáticos e dispor de sistemas drenantes apropriados. Além disso, é importante observar a influência química das águas subterrâneas, que são usualmente mais agressivas do que aquelas advindas da precipitação. Lembrando que a água atua como o meio para a ocorrência de diversos fenômenos de degradação, podendo ainda ser portadora de outros contaminantes, como cloretos e sulfatos, que são conhecidos agentes agressivos das estruturas de concreto armado. Este estudo teve como objetivo avaliar as manifestações patológicas associadas ao sistema de drenagem de um edifício em um complexo hospitalar na cidade de Salvador. Nosso objeto de estudo foi uma edificação construída há 22 anos, na data da vistoria, com uma estrutura de concreto armado com paredes de vedação e total de 15 pavimentos. O sistema de drenagem da edificação conta com um reservatório de nível para controle da profundidade do lençol freático e foi relatado que o nível do lençol na região é raso, com histórico da ocorrência de afloramentos durante o período de chuvas intensas. Foram realizadas entrevistas com os responsáveis pela edificação e análise dos projetos hidráulicos do pavimento de garagem, procedendo-se com a inspeção em loco de todas as caixas de drenagem e também dos postos dos elevadores. Foi feita a captura de imagens com câmera de alto zoom e câmera termográfica, sendo empregada ainda a solução de fenolftaleína para teste de pH-metria na detecção de infiltrações. Também foi realizado o mapeamento da vizinhança com o drone, para avaliar as condições do entorno da edificação, e após a detecção das anomalias, foi feito um diagnóstico do problema, identificadas as prováveis causas das manifestações encontradas e apresentadas algumas sugestões de solução. Bem, iniciando pelo sistema de drenagem, pode-se observar no projeto hidráulico da garagem a rede de drenagem e a distribuição das 33 caixas drenantes que escoam para um reservatório de nível. Na figura 2, está exposto um corte dessas caixas drenantes com suas camadas constituintes e os níveis de escoamento do sistema. Com o projeto em mãos, foi feita a vistoria de cada ponto do sistema, sendo identificado que um dos reservatórios de acumulação não estava ativo, como pode ser visto aqui na figura 3 e 4. Da inspeção das 33 caixas drenantes, foi observado que 9 possuíam água acumulada, 4 apresentaram fluxo, uma estava aparentemente obstruída e as demais estavam secas. Aqui na figura 10, podemos observar a disposição das caixas no pavimento e o seu estado. O trecho em azul era onde havia fluxo, os trechos em verde representam as caixas onde foi detectada a presença de água acumulada
e a caixa número 27, sinalizada em vermelho, era a que aparentava estar obstruída. Cabe observar que a falta de fluxo entre as caixas com acúmulo de água mais distantes do ponto de escoamento pode ser um indício de que existam obstruções no sistema. Foram vistoriados todos os poços de elevadores da Torre A, onde se observaram infiltrações no elevador social 3 e no elevador de macas. Em ambos foi realizado um ensaio de pH-metria, sendo identificadas regiões com infiltração em idade recente, caracterizada pela reação da solução de fenolftalina com o hidróxido de cálcio lixiviado, que são aqui apresentadas nas regiões mais rosadas nas imagens, e outras regiões com infiltração mais antiga, já com presença de carbonatos com coloração esbranquiçada, devido à reação dos produtos lixiviados da matriz cimentícia com ar atmosférico. Também foram vistoriados os elevadores sociais da Torre B, sendo encontrada situação semelhante quanto à infiltração, somada a um acúmulo de água, visivelmente aqui na foto pelo reflexo do flash na água, no elevador 3. Tal situação evidencia então uma falha no sistema de impermeabilização do poço, visto que não foram encontradas manifestações nos elevadores 1 e 2 que estavam com o poço seco. Com o voo de drone, foi possível analisar as regiões no entorno da edificação, onde se identificou o crescimento de vegetação no muro de contenção e sinais de corrosão com desplacamento do concreto no muro de divisa do terreno. Tais situações são importantes e devem ser avaliadas com maior rigor para garantir a estabilidade do talude, principalmente devido à existência de uma obra no terreno vizinho com acúmulo de material nas proximidades do muro. Em visita às edificações vizinhas, obteve-se a informação de que o consumo de água de um condomínio adjacente ao complexo é oriundo de poço freático, cuja utilização foi interrompida devido às restrições impostas em função da pandemia de coronavírus, o que possivelmente promoveu o acúmulo de água no aquífero no período da vistoria. Com base nas informações levantadas e nos projetos analisados, pôde-se concluir de que existe um aquífero raso na região que aflora quando os índices pluviométricos são elevados. Ressalta-se que nos 2 meses que antecederam a data de inspeção, houve, segundo dados do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, uma precipitação pluviométrica acumulada de 400 milímetros em cada mês, sendo a maior média histórica nos últimos 20 anos. Além disso, a mudança no consumo de água do poço freático da edificação vizinha ao prédio vistoriado favoreceu o aumento da quantidade de água no aquífero, o que contribuiu para a infiltração observada nos poços de elevador com sistema de impermeabilização deficiente, sendo informado por um funcionário da edificação que é necessária a drenagem manual de água dos poços dos elevadores diariamente. Apesar disso, não foram encontrados indícios de danos estruturais ou presença de fissura nas áreas vistoriadas nas regiões internas. Assim, sugere-se que seja realizada a limpeza completa da tubulação do sistema de drenagem, visando principalmente a desobstrução das caixas drenantes. Também se recomenda a transformação do poço artesiano desativado em um reservatório de nível com bombas para maior controle do lençol freático. A impermeabilização dos poços dos elevadores deve ser refeita, de preferência com um sistema semiflexível que seja resistente às pressões negativas do subsolo. E, por fim, é importante que seja feita a recuperação dos muros dos fundos, com remoção daquela vegetação que está crescendo e tratamento da corrosão das armaduras. É importante observar, durante a execução da recuperação da corrosão, que o concreto antigo deve ser escarificado no entorno do aço, o suficiente para que seja possível a remoção dos produtos de corrosão, limpeza da superfície, aplicação de inibidores de corrosão e recomposição da zona afetada. É de extrema importância que seja consultado o engenheiro estruturalista antes da realização de qualquer intervenção, para que este possa determinar a necessidade de escoramentos, de reforços e avaliar também a estabilidade da estrutura antes e durante as intervenções. Após a análise dos problemas encontrados, observou-se que as infiltrações registradas foram principalmente resultantes da falta de manutenção adequada do sistema de drenagem, associado a um aumento do volume no aquífero local, dado o menor consumo na vizinhança e o maior regime de chuvas no período. Também é reafirmada a importância do dimensionamento adequado e contínua manutenção do sistema de drenagem, uma vez que obstruções no fluxo de água e o mau funcionamento do sistema de esgotamento podem provocar elevações no nível do lençol freático e danos nas estruturas devido à percolação de água. De forma geral, os danos observados foram pequenos, sem sinais de corrosão ou de fissuração na estrutura interna da edificação. Ainda assim, é importante que as medidas corretivas sejam realizadas com celeridade para evitar futuros problemas ou o avanço da degradação. Nós agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, PPSC da UFBA, a FAPESB, a CAPES. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Obrigado.